Boa noite, meu povo. Tô tentando compartilhar esta live. Salve, salve quem for chegando. Ainda muito fanhosa, muito ranhosa, como eu disse. Eu apaguei um pouquinho a luz que eu tô com um pouco de dor de cabeça. Salve, salve quem for chegando. Deixa eu olhar aqui que o Tito indo pra lá. O Tito já respondeu aqui, já vi o Tito aqui. A pessoa que tá com dois Instagrams abertos respondendo um no outro. Um com o outro, mas eu tô querendo compartilhar aqui lá no Tá Que Eu Pariu, pra quem não me segue, pra também vir pra cá, pra live, pra gente conversar. E eu não tô conseguindo compartilhar no outro. Bugs e coisas que acontecem nos Instagrams da vida. Salve, salve. Deixa eu já chamar o Tito aqui pra gente não... Deixa eu ver se eu ainda consigo fazer essas coisas. Deixa eu ver aqui na câmerazinha. Enviar. Tá, não era pra fazer esse barulho todo. Vocês estão me escutando bem, gente? Agora eu consigo me ver e ver você. O problema é no meu Instagram, então. Acontece, Tito. Acontece. Instagram não é uma plataforma assim tão magnífica como muita gente acha. Legal, é um prazer estar aqui com você. Boa noite às nossas seguidoras. Boa Estou noite. muito feliz nesse momento. Deixa eu lhe perguntar, Tito, você vê as mensagens todas que aparecem aqui? Perfeito, vejo sim. Aqui embaixo tem um oi aqui. A Costa Silva já está conosco, Ruth Jorge, Selma. Mãe, Eriquite, a Ruth Jorge é minha mãe. Ah, é? Então sempre vê a Ruth Jorge. Ela não vale nada, mas é minha mãe, então a gente aceita. Ai, que legal, que legal. Tem muita gente chegando. Érica chegando. Eriquite. Legal, bastante gente. Vamos dar boas-vindas aí, pessoal. Daqui a pouco eu acredito que mais gente. O fato de eu entrar aqui, o pessoal já recebe o aviso lá no meu, que eu estou ao vivo também, né? Recebe, Tito. O Tito também tá com alguns problemas no Instagram. O Instagram tá sendo muito malzinho com a gente. Antes de mais nada, eu quero começar fazendo uma propaganda. Não sei se você tá vendo aqui Ah, esse meu arroba. ah, A gente fala mal, mas a gente elogia. Mamãe vende, faz essas plaquinhas. olha que Então ela fez uma, legal. uma plaquinha de arroba aqui. Então ela faz essas plaquinhas. Então a gente fala mal, mas a gente elogia Que também. Então depois legal, que quem, legal, que quem quiser legal, as plaquinhas são muito bem-vindas. O Tito está legal. com problema no Instagram dele, então a gente começou pelo meu. Eu não, Uhum. eu não estou enxergando ainda, tá, gente? Eu ainda, para quem não sabe, eu estou me recuperando do Covid e eu estou sem óculos, então tem muita coisa. Tito, eu vou deixar para você ler as Leio, mensagens. leio os comentários. A gente se aproveita, a gente se aproveita. É, eu sei que a live é sua e eu sou convidada, mas a gente vai fazer o contrário. Se apresente, Tito. Ah, legal. Pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou Marcelo Tito, sou psicólogo clínico, sou especialista em dor. E há 5 anos eu venho atendendo pacientes com fibromialgia de todo o Brasil e vários países. E eu acompanho muito de perto o tema da nossa live de hoje, né? Que são as dificuldades, as dores, as angústias. Como é, né, essa vida de pessoa que tem fibromialgia. Então, é um tema que eu conheço bem de perto e eu acho que esse tema é perfeito para conversar com você, que fala sobre o dia a dia de quem tem fibromialgia, que vive isso na pele, literalmente, né? Vamos tentar fazer com que esse momento ele seja um momento de informação, um momento de ajuda também, trazer dicas, estratégias, tentar ajudar vocês. Então, assim, eu Desculpa, gostaria vai ter também. muita tosse. Não, Vai ter fica muita tosse. tranquilo. Se você quiser deixar um copinho d'água aí perto, não se sinta incomodada. Pronto, tá certo. Então, eu gostaria também que você se apresentasse para as minhas seguidoras que estão chegando aí, para elas te conhecerem. Deixa eu lhe perguntar, há quanto tempo, Tito, você trabalha como psicólogo, né? Há quanto tempo você se formou? E há quanto tempo o mundo da fibromialgia
te sugou para lá? Porque a gente não escolhe, né? A gente não escolhe, as coisas que escolhem a gente. É, eu já na faculdade eu decidi que iria trabalhar com pacientes com dor crônica, né? E isso foi uma escolha difícil, porque é uma área na psicologia que pouquíssimas pessoas entendem, pouquíssimas pessoas sabem, até os professores ficavam sem entender, e aí eu tinha que explicar e buscando referência. Como eu já tinha uma graduação anterior, eu cursei uma especialização em dor já na faculdade. E aí, quando eu terminei, eu pensei em trabalhar de uma forma mais ampla, né? Tanto é que antes eu trabalhava com um Instagram, um Facebook que era psicologia e controle da dor. Só que eu percebi que começou a chegar muita gente com fibromialgia, muita gente com fibromialgia. E aí eu percebi que era a hora de nichar mais, de ser mais específico. E aí foi quando eu criei o Guerreiras de Fibra. E eu sou formado há 5 anos e aproximadamente esse mesmo tempo, né? É o tempo que eu atendo pessoas com fibromialgia. Eu vou estar aqui secando a lagriminha, gente. É, não é só de emoção por estar aqui conversando com o Tito. O Tito me fez esse convite, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Gleice Jorge, eu sou, entre outras formações acadêmicas, eu sou fisioterapeuta. Eu me formei em 2009, finalzinho de 2009 para 2010, e a minha especialização, quando eu me formei, eu já também trabalhava com consciência corporal, com dores crônicas, perdão, Fica e, tranquila. Fica tranquila. e trabalhava, e a minha especialização, na época que eu tinha que decidir que área seguir, e eu trabalhava tanto com a parte esportiva, com a parte neurológica, e Olha que legal. na época eu recebi muito preconceito, até mesmo dos meus orientadores e tudo mais, brigando, falando comigo. Você está escolhendo duas áreas totalmente antagônicas. Como é que você quer trabalhar com esportiva e trabalhar com neuro? E eu já enxergava na época Né? muita coisa se comunicando ali. E eu fui me direcionando para as patologias de dores crônicas, lesões crônicas voltada para dores neurológicas, né? É, tanto de pós-cirúrgico quanto de trauma. E querendo ou não, como eu perguntei para você, né, quando as coisas meio que te chamaram, né, foi mais ou menos que acabou me guiando. Talvez eu tenha sido guiada por isso, porque eu já tinha enxaqueca crônica desde criança. Então, é uma dor crônica que eu passei a minha infância inteira, minha adolescência toda, tentando investigar qual era a causa, qual era o fundo, desde óculos, que eu descobri que na época eu era fotofóbica, né? Fotofóbica é quem tem Mais sensibilidade à luz, a né? luz, né? Então, por isso que eu meio que apaguei um pouquinho a luz, que eu tô com um pouquinho de dor de Não, cabeça mas tá hoje. ótimo, a imagem tá ótima. Tem dois focos de luz aqui, ó. Então, tá segurando. Então, assim, querendo ou não, eu sempre fui direcionada. Eu me formei o meu segundo grau técnico em enfermagem, então já estudava na área de saúde. Que legal. Então, eu tenho aí muitos anos na área de saúde de uma forma em geral. E como é que a minha vida meio que virou de pernas para o ar? Foi quando eu tive o gatilho que desplotou o Covid, foi o Covid que desplotou o gatilho para fibromialgia há 4 anos atrás. Nossa, Eu já trabalhava, eu já trabalhava com pessoas com fibromialgia, dor crônica e outras patologias como esclerose múltipla. Então, sempre foi algo que eu já trabalhava. A fibromialgia não era algo para mim novidade ou algo sem muito aprofundamento, porque tem muitas pessoas que já ouviram falar superficialmente, né, mas não sabem profundamente o que é realmente a fibromialgia. E desses 4 anos para cá, até aproveitando já para fazer essa apresentação, aproveitando para falar, né, como aconteceu comigo, eu falo que, de uma certa forma, eu fui uma pessoa que não tive muitos problemas para conseguir o meu diagnóstico. Porque eu já, como fisioterapeuta, a gente tem um contato muito grande com as pessoas, né?
e a gente ajuda as pessoas a fechar o diagnóstico e encaminhar para profissionais. E isso eu estou trazendo assim, ó, bem antes de fibromialgia, bem antes de ter fibromialgia. E uma das coisas que eu sempre fiz, né, na minha profissão foi ver a pessoa como um todo, absorver todas as informações e até mesmo a pessoa vir com um diagnóstico para minha mão, para a gente tratar tal coisa, e a gente identificar outra coisa e encaminhar para outros profissionais, né? Ir com encaminhamento. Como eu acabei já fazendo muitas vezes na minha vida com pessoas com fibromialgia, indicando para tratar com o psicólogo não só o fibromialgico, mas principalmente o familiar, os familiares. Eu falo muito sobre isso, sempre falei muito sobre isso. E isso foi quem fez o meu encaminhamento. Já com tudo fechadinho, fui eu. Então, eu tinha alguma suspeita de alguma síndrome dolorosa, crônica. Eu não tinha todo a possibilidade de ser eu a fechar o meu diagnóstico, mas eu já estava com o meu pré-diagnóstico muito laçadinho. Eu fui até um reumatologista, não fui do SUS, tá? Eu estou até hoje, 4 anos, à espera da consulta com um reumatologista. Isso é uma coisa Você interessante. trouxe um ponto aí que eu quero conversar sobre isso. Vamos lá. Eu sabia. Esse gancho é muito importante. Esse gancho é. Então, assim, eu estou até hoje à espera dessa consulta, que não vai, eu sei que não vai existir. Eu recebo muitas mensagens de pessoas com fibromialgia dizendo: eu não consigo uma consulta com um reumatologista, só consigo com um clínico geral. Eu também não consegui até hoje a minha. Eu fui numa clínica particular, né? E fui ter essa consulta com um reumatologista. A gente demorou 8 meses, mesmo com tudo fechadinho, mesmo com encaminhamento de uma boa fisioterapeuta, né, com todas as coisas direitinho. Demorou 8 meses para o reumatologista vir com o diagnóstico fechado, com laudo, com CID, com tudo direitinho. Então, assim, mesmo com tudo muito alinhavado, demorou 8 meses para eu ter essa. E foi rápido em comparação a muita gente que eu vejo que tem pessoas com 20 anos buscando e não tem um laudo, né? Eu tô vendo que as pessoas estão plotando aqui a mensagem, mas eu peço desculpa, eu não tô vendo. Depois que você concluir aí, eu vou ler aqui os. Pode Eu não ficar tô lendo, tranquilo. eu já tô pedindo antes de mais nada para as pessoas que quiser escrever em letras grandes, a gente vai entender que não é Já colocaram aqui. letras grandes para a Gleice enxergar. Então, assim, então, de lá para cá, eu acabei, eu sempre, nas minhas redes sociais, eu sempre falei sobre saúde de uma forma em geral. Eu tenho outros Instagrams sem ser o Thay que eu pariu, até que eu falei com você, que eu falava muito sobre exercícios, né, como identificar. Eu fazia lives falando como identificar, deixa eu completar o raciocínio. Como identificar um bom exercício, como identificar perfis para você não fazer dicas já pré-feitas de vários perfis. Então, eu já fazia um pouquinho de divulgação científica e hoje eu me divulgo. Meu nome é Gleice Jorge, sou divulgadora científica, fisioterapeuta e fibromialgica. A fisioterapia meio que ficou em segundo plano quando eu me apresento. Hoje eu me identifico muito mais como uma divulgadora científica, justamente por encontrar na bolha da fibromialgia tanta picaretagem, tanta desinformação, tantas enganações e tanta gente sofrendo na mão de picaretagem como tudo, tá, gente? Não só de tratamentos pseudocientíficos, mas como tratamentos na mão de portadores de CRM, que é uma diferença entre médicos. E aí eu comecei a fazer enfaticamente essa divulgação científica, tentando levar para as pessoas com fibromialgia, que é uma bolha que parece ser uma bolha muito fechada, as pessoas parecem que não conseguem sair dessa
essa bolha e enxergar que existe profissionais idôneos, profissionais que realmente buscam base científica. E aí eu encontrei o Tito, que eu falei, meu Deus, psicólogo que fala. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz. Eu gosto muito das suas publicações. Eu acompanho e assim, eu estava esperando o momento certo para a gente conversar. E me incomoda muito também algumas coisas que eu vejo. Pessoas que nem são profissional de saúde, oferecendo coisas quânticas, mágicas, vibracionais, energéticas, né, para quem já está numa situação muito complicada. Deixa eu ler um pouquinho um comentário, quero interagir um pouquinho com quem. Olha só, Boa, vamos lá. vou te Aqui. explorar, vou te explorar. A Érica está aqui conosco, Costa, Júlio. A Érica colocou aqui, escrevi com letras grandes para Gleice porque a questão da leitura, ó, tá vendo? Aí Eriquita, a te amo. Cíntia, olha só, vamos ver. Deixem like, sejam todos bem-vindos. Estou vendo que tem gente de vários lugares aqui. Tem uma pergunta aqui, né? Qual o exame que dá o diagnóstico da fibromialgia? Gente, o diagnóstico ele é clínico, ele é realizado pelo seu médico, pelo seu reumatologista. Nem eu, nem a Gleice, como fisioterapeuta, vai realizar o seu diagnóstico. Então, é interessante que você busque um reumatologista, exatamente a história aqui que ela contou, né? E aí, eventualmente, ele vai realizar alguns exames para descartar outras doenças. Mas, até onde eu saiba, até a data de ontem, se não mudou hoje, não existe um exame específico para quem tem fibromialgia. Não E tem existe gente vendendo, marcador genético, não tem existe gente marcador vendendo exames genético. caríssimos aí para poder diagnosticar, né? Não tem agora. Vamos aproveitar aqui e falar de charlatanismos ao mesmo tempo, né? Porque agora tem aquele exame de termografia que vai mostrar a gente, não é assim. Não existe exame para identificar. E falando sobre o médico, né, que pode fechar o diagnóstico, tanto o neuro pode Sim, fechar o sim, diagnóstico, sim, quanto o sim, reumatologista, sim, sim, sim. né? São os principais, né? Um clínico geral, ele também pode fechar um Pode, diagnóstico? pode, Pode, pode né? sim. Mas se vocês precisarem procurar, reumato, neuro e clínico. Não vá. Verdade. E tem outros médicos também, tem médicos, por exemplo, especialista em dor, fisiatras também. Então, assim, foi médico, se vê capaz de realizar o diagnóstico, ele vai realizar. Então, procure um médico nessas especialidades, preferencialmente. Eu quero registrar a presença do professor Tiago aqui, que é um amigo muito querido, que é fibromialgico também, está aqui com a gente. A Gleice colocou aqui, a Érica colocou, Gleice tratou as minhas dores, tenho dores crônicas devido a um acidente. Hoje está muito melhor, legal. Olha aí, parece que ela é, além de ser sua paciente, também é sua fã aqui, pela forma como ela colocou, que legal. Eu que sou fã da Eriquitia. Eriquitia, Ah, é? ela veio para mim para fazer fisioterapia. Ela sofreu um acidente de ônibus, um incidente de ônibus, né? Que ela capotou e fez uma fratura instável sacral em Nossa, 2016. Ela é uma menina muito nova, só que ela tem, até hoje, dores crônicas por causa dessa fratura instável. E tem várias outras coisas agregadas, né? E quando ela me deu o relato de um belo dia que ela conseguiu sair, ela se travava na rua andando, né? Uma luz minha apagou, peço desculpa, tá meio escuro, mais escuro. tranquilo, E não, aí tá ótimo. ela falou para mim assim, Gleice, eu consegui, depois de alguns anos tratando e tudo mais, eu travei na rua, só que dessa vez eu consegui destravar e ir para casa sem medicamento. Isso foi, assim, a nossa grande vitória. Legal, legal. E essas histórias de superação, de recuperação, elas são maravilhosas, né? A gente, como psicólogo, tem muita limitação, muita restrição de compartilhar algumas coisas por causa do próprio conselho. Mas, assim, são cada história de vida, assim, que você vê a pessoa no início, ninguém consegue me ajudar, não melhoro com nada. E aí você vê que ela não estava realizando um tratamento multidisciplinar. E quando começa, você começa a ter resultado.
Vamos começar, então, a falar do tema da nossa live. E eu só queria responder aqui a Ana antes disso, né? Que as pessoas falam que fibromialgia é psicológico. Gente, eu sou psicólogo, sou especialista em dor e estou afirmando para você, fibromialgia não é psicológico, mas o seu emocional, o seu estresse, sua ansiedade, muitas vezes tem pacientes que desenvolvem um processo depressivo em decorrência da dor crônica, não necessariamente da fibromialgia. Então, as questões psicológicas, elas afetam muito a vida de quem tem fibromialgia, mas fibromialgia não é psicológico, tá? Então, já para deixar isso real para vocês. Já já nós vamos falar sobre o acesso ao tratamento, né? Tem muita gente falando aqui, eu estou gostando muito da participação de vocês. Gente, quem tiver pergunta, vamos combinar aqui para a gente estruturar que nós queremos atender todas vocês, no sentido de responder vocês. Quem tiver pergunta, coloca aqui na caixinha de pergunta, porque aí não vai se perder. Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários também qual a dificuldade que vocês estão tendo como fibromialgicas nesse momento, né? Eu vou começar a falar algumas aqui e nós vamos já ouvir a Gleice também. Eu não pude, não, eu só vim aqui acender a luz. Como psicólogo, eu percebo, eu vou tentar organizar não por grau de prioridade nem de gravidade, mas eu vou tentar organizar de uma forma meio cronológica que chega para mim no processo terapêutico, tá? Uma das primeiras dificuldades que eu vejo para quem tem fibromialgia começa ali pela aceitação do diagnóstico. Porque quando você recebe aquele baque, né, aquele impacto que tem fibromialgia, qual a primeira coisa que todo mundo faz? É uma doença que não é tão conhecida, a pessoa vai buscar no Google, aí ela vê dores diárias, incurável, e tal, e aí ela começa a entrar num espiral de desespero, porque ela tem uma perda da... Pode falar. E não só isso, o que acontece? Muitas das vezes ela até consegue um diagnóstico de fibromialgia tardio, né? Depois de não sei quantos anos, e às vezes ela tem um diagnóstico e não é de um profissional que conhece tão bem a fibromialgia, né? E isso faz também que exista tanta desinformação e gerar mais pânico. E é uma das coisas que você acabou de falar que é crucial, que é a não aceitação e a desinformação de braços dados. Sim. Faz algo assim... Devastador. 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 E assim, essa pessoa que passa por isso, né? A Raimunda colocou, é desse jeito, é isso mesmo. Então, começando assim pelo diagnóstico, né? Aí depois vem aquela fase em que você começa a sentir dores diárias, aí você começa a ter dificuldades, muitas vezes, na tua vida, né? Nas coisas que você fazia e não consegue mais fazer. Você começa a ter dificuldade no relacionamento, você começa a ter dificuldade de autoestima também, muitas vezes, que você começa a se perceber, mas eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Você começa a achar que você passa a ter um valor menor do que você tinha antes. Então, é um processo carregado de dificuldades, carregado de perdas. Né? E muitas vezes... Pode falar. É um conjunto eu costumo dizer, coisas complicadas não tem soluções simples. Não tem. E a fibromialgia, ela gera... Eu agora falando como não psicóloga, falando como fibromialgica e fisioterapeuta, eu falo que ela gera uma autocobrança, ela gera uma cobrança social, ela gera uma não aceitação social, porque Sim. não entende, ela gera uma não compreensão, com uma não aceitação e uma cobrança, principalmente das pessoas mais próximas, que gera mais cobrança pessoal. E isso a gente não está falando nem das dores, nem de nada, a gente está falando dos fatores que não compete a gente, né, conseguir controlar. De uma certa forma, a divulgação científica,
a divulgação para as populações sobre o que é a fibromialgia, É muito importante. ter referência. Um dos motivos pelo qual eu recebi muito preconceito, até de pessoas conhecidas minhas, dizendo: não se exponha, não ponha a sua realidade tanto nas redes sociais, porque isso é ruim. E eu falava assim: não, gente, o grande problema hoje é não ter referência. A gente não tem referências de pessoas reais que sobrevivem com a fibromialgia no dia a dia. A gente tem referências de quem? Lady Gaga, Morgan Freeman, pessoas que sofrem. Eu não minimizo a dor deles, mas são pessoas que têm toda uma rede de apoio, toda uma infraestrutura, eles conseguem uma realidade que não é a realidade de 99% da população. Não, isso não minimiza a dor, não minimiza o sofrimento, não minimiza os problemas que eles passam, mas já tira uma sobrecarga que nós, meros mortais. Então, um dos motivos pelo qual eu também posto sobre o diário de uma sobrevivente em Marte, eu tenho um canal no YouTube, que eu estou postando agora no YouTube, que eu falava muito mais no Snapchat, mas eu descobri que muita gente não tem Snapchat. Olha que descoberta maravilhosa. É que eu tenho muita gente que me segue no Snapchat. Eu tenho mais de 25 mil seguidores no Snapchat. Então, eu nunca imaginei que as pessoas não utilizavam o Snapchat. Então, estou trazendo tudo isso, estou colocando lá no canal do YouTube, né, que é uma sobrevivente em Marte, para falar justamente, para trazer essa realidade, para mostrar para as pessoas, para maridos, irmãos, pais e amigos, que aquilo que você está passando é normal. Existe uma pessoa real que tem aquilo, né? E isso dificulta muito a aceitação. E quando a gente tem referência, quando a gente encontra pessoas como a gente, e se torna referência e está visível, é uma forma de aceitar. E as pessoas têm muito problema com a palavra aceitação. As pessoas confundem aceitação com entrega para a ribanceira abaixo. Gente, aceitar. Aceitar que tem um diagnóstico não é aceitar que a sua vida está destruída. Não é aceitar que nada mais. Vou chutar o balde. Não é isso, é diferente. É você se conscientizar que aquela é a situação real da sua vida naquele momento. Ok, tá ruim, e que passo nós podemos dar, em que direção para começar a melhorar, né? Porque ficar no processo, que eu digo que assim que sai o diagnóstico, ocorre um processo de luto da própria saúde. E aí vem todas aquelas fases, negação, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Eu não tive esse luto, Tito. Vou fazer uma consulta aqui. Vou fazer uma consulta aqui. Eu não tive esse luto. Eu não sei se é porque eu já conhecia o que era, né? Esse luto da não aceitação, onde eu quero chegar, né? Não do sofrimento que gera, sim, apesar de eu ter uma consciência e um conhecimento. Dias de crise, eu xingo até a parede. Eu tenho dias de crise que eu sento no banho e choro. É normal, isso é normal. O Tito vai falar, né? Isso é natural. Mas a não aceitação sobre a síndrome, né? porque não era algo estranho para mim, porque não era algo, não foi algo, não houve novidade, não houve uma descoberta do que era. Sim. Então, assim, eu escutei muito, provavelmente muita gente também escutou assim: você não pode dizer que você tem uma coisa que você não tem. Eu falei: mas eu tenho, gente, isso. Não, você não tem. Não, gente, eu como é que você vai dizer que eu não tenho se eu tenho isso? É difícil, eu tenho isso. Os outros quererem dizer o que você tem e o que você não tem. É muito complicado. Não diga que você tem. Você está se entregando para uma doença. Não, que criança, não. Não é isso. Não é realidade, começar o que tem que ser feito, né? Do que ficar. E essa postura que você teve é uma postura que geralmente ela vem depois de um tempo, sabe? Para você foi muito rápido, mas para algumas pessoas leva um tempo. Para a grande maioria. Não é só grande maioria. Tem a barganha, por que comigo? O que eu fiz de errado? Aquela coisa toda. E aí vai e tal.
vencida essa etapa, novos desafios surgem, né? Nessa temática da live, novos desafios começam a acontecer. Eu quero ler um comentário aqui do Gleison, Jason. Jason. Vejo o preconceito maior quando é homem, né? Hoje eu respondi um homem aqui no Instagram, não sei se era ele, não lembro realmente. O que acontece, Jason? Pensa comigo aqui, analisa os números aqui. Fibromialgia é uma doença, ela não é uma doença rara, super rara, mas também não é uma doença tão conhecida como diabetes. É uma doença relativamente de nicho ali, é uma coisa pequena, assim, pequena em relação à população mundial, nacional, mas afeta um número expressivo de pessoas, né? Então, ela não é tão conhecida. Quando se fala em fibromialgia, você vai pegar um livro, você vai pegar um artigo, você vai ver que cerca de 90% são mulheres. Então, muitas vezes, as pessoas elas acham que é uma doença predominantemente e é feminina, mas que ela não é exclusivamente feminina. Afeta homens e mulheres. Então, como o universo masculino é bem menor nesse grupo, faz com que vocês, homens que têm fibromialgia, muitas vezes não consigam encontrar esse espaço, não consigam encontrar tantas publicações nas redes sociais nesse sentido, mas eu vou falar o que eu respondi hoje. Muitos homens têm fibromialgia não diagnosticada, por exemplo, porque a mulher se cuida mais, a mulher procura mais a saúde. Então, existe existe um número muito grande de homens não diagnosticados com fibromialgia, né? E aí muitas vezes ele não está medicado, às vezes está sentindo muita dor e acha que é normal. Nem sabe. Então, o que acontece? Infelizmente, essa é uma realidade, mas eu quero dizer para você assim, já atendi alguns pacientes com fibromialgia, homem, conheço o caso do professor Tiago aqui, que é uma pessoa super ativa e tudo. Então, assim, é possível o homem também controlar a fibromialgia, como é possível também para a mulher controlar a fibromialgia. Então, assim, não se sinta, de alguma forma, excluído. O preconceito acontece com todos, né? O fato de você ser homem, muitas vezes tem relação também com o posicionamento do homem que tem que prover, que tem que estar sempre bem, assim como... E aí, quando você não consegue, isso às vezes afeta muito, né? Eu acho que eu quero fazer duas observações bem interessantes em relação a isso. Uma delas é que, assim, será que daqui a 5, 10 anos, essa proporção em estudos mostrando que homens têm a mesma proporção do que mulheres, porque vai haver mais homens que busquem ir ao médico? A questão toda que eu até estava conversando com uma médica. Esse ponto, sabia? Porque a grande maioria não vai. Saúde, o homem não busca. A mulher vai no ginecologista várias vezes. Para o homem ir no ginecologista, a coisa tá braba, o negócio tá grave. Neurologista, Não, mas é justamente isso. Então, assim, até quanto existe uma diferença muito grande entre a realidade encontrada em consultórios e o que realmente geneticamente... Quando se chegar a um possível diagnóstico futuramente, eu acredito que em breve a ciência está evoluindo muito sobre estudos de dores, estudos até mesmo estudos sobre conexão neural e tudo mais. Eu acredito que daqui a 5, 10, 20 anos exista alguma forma de fazer um diagnóstico e quem sabe a gente consiga fechar uma análise mais profunda e ver que essa proporção é indiferente, né? Mas a grande questão a maior parte do público que vai a um reumatologista. Vamos pegar os dados que é da pesquisa feita, né? Que são os dados baseados nas pessoas que buscam os reumatologistas. 90% é mulher. Então, como você possa ter uma estatística tão assertiva em relação a isso? Acaba podendo ter um dado falho, né? Mas eles fazem referência somente ao diagnóstico. Mas no mundo real, muito mais homens devem ter, com certeza. Que não sabe.
E eu vi uma pesquisadora falando, né, falando sobre dor crônica e a diferença da percepção. Ela não estava nem falando sobre fibromialgia. Essa pesquisadora ela falava sobre percepção de dor em relação à questão neural. Foi feito um estudo, esse estudo não tem nada a ver com fibromialgia, não tem nada a ver com dor crônica. Eu não vou lembrar de cabeça, eu tinha que ter tido anotado as coisas, mas eu sou uma péssima blogueira, não anotei. Que é um estudo falando sobre cólicas que foram... São uns eletrodos colocados em homens e mulheres que eles replicaram, né, o impulso de dor que seria de uma cólica, né? E colocaram esses eletrodos nos homens e quantificaram, né? E foi um experimento. Tem vários vídeos gravados que virou piada. Virou piada. Não aguento. Botaram uma mulher e um homem com os eletrodos, os mesmos eletrodos, né? Com a mesma saída para ambos. E a mulher estava comendo e o cara estava urrando de dor. Se dependesse dos homens ter parto normal, a humanidade já teria acabado. A resistência das mulheres é incontestável, assim. E aí entra a questão dessa pesquisa, né, sendo utilizada para uma análise sobre dores crônicas, que a percepção de dor no homem ela é diferente do tipo de percepção álgica da mulher. E só isso já é o suficiente para fazer com que a fibromialgia seja diferenciada. Foi um dos motivos que caiu por terra os 12 pontos. Não sei se você chegou a pegar a época que falava que... Não vi essa informação da questão da mudança em relação aos pontos de dor. Mas deixa eu te falar. A dor ela é uma percepção individual. Muito. Cada pessoa percebe o estímulo, um mesmo estímulo em pessoas diferentes, vai ter uma percepção diferente, né? Então, é uma coisa subjetiva, né? Deixa eu só ler aqui, a Lilian falou, né? O meu diagnóstico é outro, é relacionado à dor generalizada. Lilian, você talvez, quem não trabalha na parte do tratamento, às vezes você acha que a coisa é tipo uma caixinha, né? A caixinha do tratamento da fibromialgia, a caixinha do tratamento da dor generalizada, a caixinha da ansiedade. Não é. Nós, como profissionais, a gente olha o indivíduo como um todo. Então, por exemplo, você pode ter dor generalizada e você pode apresentar questões muito semelhantes à da fibromialgia. Eu estou falando no aspecto psicológico. Por exemplo, ansiedade, o estresse causador, a questão do isolamento social, a questão de dificuldade da sua autoestima. Então, assim, mesmo você tendo uma dor generalizada, é muito importante você focar no caminho do tratamento multidisciplinar. Muitas vezes você vai precisar do médico, do fisioterapeuta, do educador físico, do psicólogo, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, assim, também não é... O fato de você ter uma dor generalizada não quer dizer que se hoje essa dor é de número 7, amanhã não possa ser um 2, amanhã não possa ser um 3. Porque quando a gente fala em processo de controle, é justamente tentar melhorar o máximo possível. Né? Não quer dizer que vai minimizar os problemas. E quando a gente fala de fibromialgia ela é uma das síndromes de dores crônicas, tá? Existem outras síndromes que geram dor crônica, fadiga crônica, e é um dos motivos pelo qual eu falo sempre para as pessoas, né? Ter fibromialgia não exclui outros diagnósticos, e outros diagnósticos não excluem a fibromialgia. A tua fala é maravilhosa, porque às vezes, sabe, uma dificuldade que o fibromialgico tem relacionada ao nosso tema, é exatamente o que você falou. Veja, algumas pessoas têm fibromialgia e têm artrose, algumas pessoas têm fibromialgia e têm artrite, algumas pessoas têm fibromialgia e têm ansiedade, algumas pessoas têm fibromialgia e têm uma questão ali na coluna. E aí a pessoa começa a botar no Instagram, já tentei de tudo, não consigo melhorar, já tentei de tudo, não consigo. Nada na minha vida está catastrofizando, gente. Então, veja, não é que você tentou de tudo. O que você está dizendo é que tudo que você tentou ainda não conseguiu te ajudar, porque tudo é muita coisa.
Tudo é muita forma, né? coisa. Exato. Eu entendo o desespero, eu entendo a desesperança. Mas quando você fala, eu já tentei de tudo e ninguém consegue me ajudar, aí a coisa é trágica. Porque ninguém no mundo vai conseguir te ajudar, nenhum tratamento vai conseguir te ajudar. Então, veja, às vezes você vai ter que tratar a fibromialgia e a questão da artrose, vai ter que tratar a fibromialgia e a depressão. E aí, às vezes, você está focado só no medicamento da fibromialgia. Não, mas eu tomo medicamento. Está fazendo exercício? Não está. Está fazendo terapia? Acompanhamento psicológico? Está tendo acompanhamento psicológico? Pois é. E aí você acha que está fazendo de tudo tomando medicamento. Não é simples assim. É muito. Você disse uma coisa, Gleice, no início, que eu acho que é a chave para quem quer controlar a doença. Não existe solução simples para uma coisa complexa. Por isso que muitas vezes a solução ela é multidisciplinar, ela é complexa. E não é nem a solução, né? É a melhor melhora que você pode atingir. Porque isso que eu ia falar. Muitas pessoas acham que ter a remissão, né, é não ter dor nenhuma. Pode haver algumas pessoas? Pode. Essa remissão é fácil, assim, absoluta, é fácil de conseguir em nenhuma síndrome e nenhuma patologia. Eu vou usar a diabetes, você usou a diabetes como exemplo, eu vou abraçar a informação da diabetes, que é fácil, que está no conhecimento. Tem pessoas que são diabéticas, que dependem de insulina, e eu vou usar esse exemplo da pessoa com insulina. A pessoa, quando começa, ela tem uma dosagem de consumo de insulina, de se aplicar de insulina, como, por exemplo, 2, 3 vezes no dia, às vezes. É uma dosagem extremamente alta, que ela pode durar 2, 3 anos fazendo isso, mas conforme ela vai tendo um acompanhamento... Se ela só fizer a insulina, ela vai melhorar? Não. Não. E o que é melhora? A melhora para essa pessoa é poder tomar uma dose por dia. Ela tomava 3. Já é uma melhora. Já é uma melhora. Então, você conseguir ter menos, voltando a falar para a fibromialgia, menos culpabilização, menos sobrecarga, menos autocobrança, estresse. Autocobrança. É óbvio, eu fiz um vídeo só abraçando essa questão de desabafo e de choro. Eu estava literalmente chorando e falando, eu não tenho o direito de sofrer. Pode parecer um pouco autocobrança, mas é um pouco de verdade. Eu sabendo que me estressar vai me gerar mais crise de dor, eu tenho que me impedir de me estressar com certas coisas. Na verdade, não é se impedir, é entender que certas coisas não valem a pena. Não entrar naquela guerra. Aquela guerra só vai me piorar. Exato. Essa conta não é minha, deixa ela lá. Né? Tem certas coisas que não tem como. Eu tô tentando resolver meu problema do INSS, que já deu vontade. Eu vou fazer um vídeo, gente, em falar nisso, aproveitando aqui o gancho, eu vou fazer um vídeo falando sobre perícia de INSS. Aguardem que vai sair em breve. Eu ainda não tô 100%, eu tô me recuperando do Covid. Apesar do Covid ter me trazido a fibromialgia há 4 anos atrás, e eu consegui fugir dele durante 4 anos. Nessas últimas semanas, infelizmente, eu tive Covid outra vez. Eu estou ainda na reabilitação. Tudo bem, tem 3 semanas, sim. Quem me acompanha já viu a minha saga. Então, assim, eu não estou gravando, está sendo poucos vídeos, estão saindo aos poucos, mas me acompanha que vai sair esse vídeo sobre a perícia do INSS. E é justamente isso. Essa briga, eu não tenho como não ser eu, porque sou eu sozinha. Então, assim, eu vou brigar com o fulano que fez não sei das quantas para me estressar. O que eu escolho?
Ou eu vou brigar aqui pelos meus direitos do INSS. Deixa eu compartilhar algo com você que eu acho que vai ajudar muita gente. A vida não fica mais fácil. É a gente que fica mais forte. Mais esperto. Então, o que acontece? Na terapia, muitas vezes, eu falo para a paciente, a situação está ruim, mas agora você tem uma escolha. É trabalhar mudança ou aceitação. Você aceita permanecer nessa condição ruim que você está? Aceito. Com todos os ônus? Aceito. Ok. E aí você para de sofrer, porque foi uma escolha sua aceitar. E quando você quando você decide pela mudança, você decide ir lá, fazer o que tem que ser feito, comprar a briga, enfrentar o leão e aí tudo isso. Então, o que às vezes dificulta muito a vida das pessoas é que elas querem que a mudança aconteça com a aceitação. Isso não vai acontecer. Se você não se movimentar no sentido figurado, se você não buscar, se você não for atrás, não adianta dizer que o médico tal fez isso, fulano fez aquilo, o mundo não vai. Gente, eu entendo que às vezes a pessoa quer desabafar, mas se não fizer isso que você está fazendo, de buscar, de ir atrás, de buscar a mudança, ela não vai acontecer. Então, cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem seu processo, né? Me permite só responder uma pergunta aqui. A Lília perguntou, ela disse que não entende a diferença entre dor crônica, intratável e fibromialgia. Lília, eu respondi semana passada essa pergunta, eu não sei se foi para você ou se foi para outra pessoa, mas eu vou te explicar de um jeito agora que você vai entender. No Reels é 1 minuto e 30, não dá. E é complicado você montar uma ideia em 1 minuto e 30. Vamos lá. Existe a dor aguda, que é uma dor que tem a função de proteger o seu organismo. Quando você pisa no prego, toca numa panela quente, o teu tecido da tua pele, aqui tem células que elas vão receber essa informação, vão mandar para o teu cérebro dizer, tira a mão que está machucando. Ela tem a função de te proteger e está tudo bem, essa dor é saudável para a gente. Existe a dor crônica. A dor crônica, ela não depende de um estímulo físico. A dor crônica, muitas vezes, ela é decorrente de uma dor aguda que por muito tempo não foi tratada adequadamente ou você não conseguiu uma solução. A dor crônica, muitas vezes... Não foi um trauma direto, né? Não foi assim... um trauma direto, eu não tropecei, eu não bati numa quina, não foi algo que aconteceu ali. Exato. A dor da fibromialgia é uma dor crônica. Então, tem algumas afirmações aqui na tua pergunta que precisam ficar muito claro. Dor crônica é um tipo de dor. Aí você fala, dor crônica intratável. Eu não conheço, até hoje, assim, já vi com vários médicos, já li vários livros, não existe dor crônica intratável. Existe dor crônica, às vezes, que você não consegue dar um resultado de cura, você não consegue dar Mas até a dor da neuralgia do trigêmeo, esses dias estava na mídia, uma moça que estava buscando... Repete que travou. Repete que travou, que você falou alguma coisa. Qual parte? Da moça agora, que... Isso, a moça... Ela estava buscando eutanásia, ela fez um procedimento e melhorou. Sim. Pois é. Gente, então, depois eu vou fazer um comentário sobre essa questão Então, assim, porque nós, muitas vezes, quando no papel de paciente, a gente acha que o tratamento da dor é só medicamento, e não é. Tem o medicamento, se a dor é crônica e sofre influência do emocional, tem a terapia. Se a dor é crônica e precisa reabilitar movimentos, essas coisas, fisioterapeuta, profissional de educação física. Se a dor crônica tem ali uma questão relacionada a uma inervação. Uma lesão. Existe dor crônica causada por lesão. Sim. Alguns médicos vão fazer bloqueios de nervo daquela área. Então, tem procedimentos cirúrgicos. Então, toda dor crônica, até hoje, que eu saiba, existe em algum grau tratamentos para ela. Agora, se ela vai dar um resultado de zerar a dor que você sente, aí é uma outra história. Não é que ela é intratável, entendeu? A fibromialgia é outra coisa. A fibromialgia, ela é uma síndrome dolorosa que afeta o seu sistema nervoso, que altera a forma... Toda essa história que vocês já ouviram várias e várias vezes. Mas não. Deixa eu pegar aqui e vou enfatizar. Isso vai virar um corte, com certeza. Apesar de muitas pessoas que estão aqui escutaram a informação correta, mas até hoje eu recebo pessoas novas que falam,
eu nunca escutei desse jeito. Então, a fibromialgia, ela é uma dor crônica generalizada, que nada mais é do que a parte que é responsável por regular essa dor, ela está totalmente desregulada, como se fosse um curto-circuito, que não tem nem inflamação no corpo e não gera inflamação no corpo. Então, não é uma dor inflamatória. Então, assim, apesar da gente... É porque a gente sabe. Então, inflamatórias, né? não existe fibromialgia, não gera dor. Não é causada por nenhum tipo de inflamação. Ela pode amplificar dores já existentes, Sim. e causar dor inexistente. Sim. Então, assim, quando a pessoa fala que, mas como é que eu posso ter fibromialgia e eu já tinha essa dor do ombro? Sim, ela potencializa a dor, né? A dor. É porque aumenta a tua percepção de dor, né? Ela amplifica a forma como você percebe. Ela literalmente é um grande amplificador dessa desregulação da dor. Tanto, não só dor, que eu costumo dizer, não é só dor álgica. As pessoas não sabem. Mas depois que eu começo a falar com algumas pessoas, também a percepção de calor e frio também fica deturpada. E as pessoas começam a... As pessoas nesse sentido. Não tem essa assimilação e a dor tátil. Algumas pessoas você vai assimilar e algumas pessoas, e você vai até perguntar agora ultimamente, assim, tem pedaços da pele que parece que não pode encostar a roupa. Parece que aquele pedaço, literalmente, parece que está em carne viva. Está amplificada a percepção, né? Está muito amplificada. Está muito amplificada. Então, assim, isso não é dor, apesar de ser uma amplificação, é da fibromialgia, mas é uma desregulação do processamento da dor, que é uma dor neural que afeta o corpo todo. Áreas mais específicas, onde a gente já tem uma tendência a gerar mais incômodo, ela vai amplificar. Então, só para finalizar a identificação de o que é fibromialgia, ela tem que durar mais de 3 meses e não ter uma causa, não existe uma causalidade, aquilo que você estava falando sobre eu bati da dor crônica, a causalidade da dor. Então, assim, não foi uma entorse, não foi um escorregão, não foi uma batida de carro, não foi uma fratura. Eu tratei a minha fratura e continuei sentindo a dor. Não só na fratura. Para deixar bem claro, para a Lília entender, é assim, ó. Existem vários tipos de patologias que causam dor crônica. Fibromialgia é apenas uma delas. Mas, por exemplo, neuralgia do trigêmeo e várias outras patologias causam dor crônica. Espondilite. Exatamente. Então, Lilian, dor crônica é um tipo de dor. Fibromialgia é outra coisa. Tá bom? Você ia concluir. Esqueci. Uma das coisas da fibromialgia, esqueci. Uma das coisas da fibromialgia, memória. Então, vamos pegar essa dificuldade aí, a questão da atenção, da memória. Gente, uma coisa que eu vejo, muita gente falando, minha memória está ruim, minha atenção está ruim, não consigo me concentrar e tal, e tal, e tal. Sim, quem tem fibromialgia apresenta, sim, esses quadros. Essa é um sintoma, essa é uma característica, esse é um sinal, isso aí acontece. De fato, realmente, isso é verdade. Mas eu gostaria de desmistificar uma coisa que as pessoas acabam achando que tudo é da fibro, acaba botando tudo dentro do mesmo pacote. Muitas vezes a pessoa tem uma vida muito estressante, muitas vezes a pessoa está sentindo um nível de dor tão alto por causa da fibromialgia que o estresse dela está batendo no teto por causa da dor, e é normal que a pessoa sinta isso. E aí, devido ao grande estresse que a pessoa está passando, ela começa a ter dificuldade de dormir, ela começa a ter dificuldade de se concentrar, e isso não é só da fibromialgia, é de todo esse processo que envolve dor, que envolve estresse, que envolve ansiedade. E vai afetar a memória. E que vai afetar
memória. Então, às vezes, a pessoa bota, não, mas eu tenho fibromialgia, vai ser assim, vai ser... Não é, vai ser sempre assim. Quando você passa por um estágio de controle que a dor reduz, tudo aquilo que vem com a dor também reduz. Entendeu? Eu vou abraçar e eu vou falar assim, existe formas, agora falando como fisioterapeuta, né, e trabalhando com síndromes neurais, até mesmo para quem tem demência, Alzheimer e tudo mais, existe formas de você fazer exercícios, né, para treinar a sua memória. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando, né, de coisas para auxiliar no seu dia a dia. Uma das coisas é não se irritar quando se esquecer das coisas. Tá tudo bem, tá tudo bem. É melhor levar no bom humor. Tá tudo bem. É isso mesmo, porque senão você piora, né? A Lília colocou aqui as medicações que ela toma. Lília, uma coisa importante que acontece nas lives, e eu quero pegar o que você colocou aqui até para ajudar as pessoas a entenderem. Eu, como psicólogo, eu não sou médico. O profissional da saúde mental que é médico é o psiquiatra. Então, eu não, como psicólogo, eu não prescrevo medicação, eu não falo de medicação, porque na minha formação a gente não é preparado para isso. Então, não faz parte das minhas atribuições e competências falar sobre medicação. Eu agradeço que você tenha compartilhado, mas eu queria eu não entro completar nessa área. eu queria completar essa questão. Eu queria completar essa questão e falar, eu fiz até um vídeo, né, alguns dias atrás, peço desculpa, eu estou um pouco perdida no tempo por causa dessa minha reabilitação do Covid, eu tenho ficado muitos dias, né, meio aerada, então, assim, eu perdi noção do tempo. Eu fiz um vídeo falando sobre a questão, e uma das coisas que muita gente me pergunta, quais são os remédios que você toma? Comenta aí das medicações. Eu falo uma questão que eu falo há muito tempo, e eu quero acentuar isso, aproveitar essa live para falar sobre isso também. Entender que, cientificamente, todas as pesquisas para fibromialgia apontam que existem algumas medicações, só que elas no ranking, né, sobre tratamento, ele tem algumas medicações têm entre 5 a 15% de eficiência e eficácia para a utilização da fibromialgia. Isso quer dizer que não vai prestar a medicação? Não. Isso vai dizer que para pouquíssimas pessoas, com determinadas dosagens, de acordo com todos os quadros, possa aquele medicamento ou aquele outro auxiliar conforme as outras coisas, né, em conjunto. Quando você fala sobre alguma medicação, quando você expõe de uma certa forma alguma medicação, outra pessoa que está desesperada, que não tem um acompanhamento psicológico, que ele não tem um fisioterapeuta capacitado, porque não é porque é fisioterapeuta que é capacitado, que ele não tem um psicólogo capacitado, né? E aí, o que a pessoa vai fazer? Ela vai dar um jeito e comprar este remédio que alguém escreveu, e aí ela vai tomar esse remédio sem nenhum acompanhamento e vai, infelizmente, acontecer como aconteceu, infelizmente, com a Cristiane, que ela faz parte da fibromialgia, de um grupo de fibromialgia, que ela veio a óbito. Ela veio a óbito por estar tomando 40 comprimidos por dia. Por conta? Eu acho que nem o médico ia prescrever essa quantidade também, né? Não, mas o que acontece? Vamos lá, esses 40 comprimidos. É a amiga que falou que tomou, que não sei o que, nananã. É ela que ela escutou alguém que disse que vitaminas nesta dose, ou isso, ou alguém que escreveu em algum lugar, eu tomo, prega não sei das quantas e treca, nananã. E aí ela vai de uma amiga que dá pra ela e nananã. E aí ela começa a tomar um monte de medicamentos e um monte de substâncias, onde eu falo, gente, se até água tem efeito colateral,
tem efeito colateral, não existe substância, que existe muito aí, das redes sociais, a gente vai falar sempre sobre charlatanismo, que tem picaretagem, dizendo, os meus produtos são naturais, você pode tomar que não tem contraindicação. É natural, né? O pessoal tem esse migué. Não, mas eu vendo aqui um negocinho natural, a pessoa não é farmacêutico, não é médico, não tem laboratório e vende um produtinho natural. Isso me incomoda muito, porque eu sei que ela está enganando alguém. Sim, e aí a gente fala assim, e ela, entre medicamentos, que talvez o médico prescreveu um ou outro medicamento, tomando outras coisas, ela entrou, esse consumo entrou em conflito um com o outro, que gerou o óbito dela. Então, quando você, que não é uma divulgadora científica, que você não é uma pessoa que é da mídia, que você não é uma pessoa que está aqui falando, entra num ambiente, numa live ou num vídeo, ou até mesmo escreve os seus remédios que você toma, que você fez isso, que deu resultado, que é positivo, como isso pode gerar, isso leva a consequências que você não tem como controlar na vida de uma outra pessoa. E você pode... Responsabilidade, né, na rede social. Exatamente. Então, quando você escreve, Lilian, eu não estou te recriminando, eu estou pegando essa informação para as pessoas, para trazer à luz, tá? Essa questão que é importante. Porque, assim, existe uma responsabilidade que, sim, pode gerar a óbito de alguém, pode gerar uma complicação. Entender que quando você tem um excelente acompanhamento profissional que te prescreveu esta dosagem deste remédio com este aqui, com aquele ali, é para você e única e exclusivamente para você. Do mesmo jeito que quando você vai no dentista, ele pega aquele molde e põe na tua boca e você morde e você sai uma arcada ali, se eu colocar aquela arcada em outra boca, não vai funcionar. E é basicamente isso. Eu tento alertar as pessoas e eu não falo sobre medicamento. Eu estudo sobre medicamento, eu entendo sobre medicamento, eu busco sobre medicamento. O meu conselho de fisioterapia, ele autoriza hoje, infelizmente. Eu sou contra, eu sou contra. Infelizmente, eu sou contra. Que bom. Autoriza a prescrição. A gente pode... né? Não tem capacidade, não adianta cursinho nenhum, não vai gerar a capacidade de prescrição medicamentosa. Então, assim, o que pode te ajudar, eu vou dar um exemplo muito simples. A não vai sair o nome, duloxetina. A duloxetina ela é indicada para muita gente, mas uma das contraindicações é gerar dor crônica. Se uma das coisas que aquela medicação indicada para fibromialgia gera dor e gera rigidez muscular, que é uma das coisas como fisioterapeuta que a gente luta contra, que piora o quadro da fibromialgia, mas ele é indicado. Ele serve para todo mundo? Não! Eu acho que vamos tentar empacotar num pacote pequeno. Para que fique bem simplificado. Primeiro, eu quero agradecer a Lilian pela ela ter levantado essa questão. Obrigada, Lilian. É importantíssimo mesmo. Foi muito importante. E essa participação dela foi muito importante para a gente poder trazer para as outras pessoas, porque certamente a dela foi prescrita pelo médico e tal. Mas tem muita gente que fica nessa busca mesmo, né? Aí, o que acontece? Gente, resumindo, medicação. Procure o seu médico. Ninguém melhor do que o teu médico que avaliou você, que está acompanhando você, que ajustou a medicação para você. Ou procure outro médico. Exato. Ou procure outro médico, mas procure um médico. E é muito importante você ter um médico acompanhando você. Quer ver um problema que eu vejo com muitas pessoas que têm fibromialgia e nunca atingiram o estágio de controle e dificilmente vão conseguir, se mantiver essa postura, é achar que vai conseguir controlar a fibromialgia com uma dica, com uma coisa só, A gente vê muito... Por quê? É verdade. E o pior de tudo é verdade.
Como é que eu vou conseguir uma dica de um medicamento, uma dica para controlar a minha ansiedade, uma dica para me fazer um movimento aqui de fisioterapia? Não vai, gente, não vai. É complexo, é difícil. E aí, cada vez que você tenta do jeito errado, você não consegue. Aí você se frustra, aí acha que ninguém consegue te ajudar. Olha só, até hoje, eu já acompanhei muitas pacientes e todas as pacientes que realizam um tratamento com um bom reumatologista, bem medicada, que estão praticando atividade física da forma adequada, que estão com o emocional em dias, algumas fazendo terapia, outras não, mas estão bem emocionalmente, em algum grau, e eu quero que vocês entendam bem isso, em algum grau de melhora, ela vai apresentar algum grau de melhora em relação ao período em que ela não estava fazendo essas coisas. Que para algumas pessoas pode ser sair de um 8 e ir para um 2 de dor, sair de um 7 e ir para um 3, e a vida melhora muito mais. Então, gente, por isso que a gente não fala de cura. Quem trabalha direitinho fala de controle, e o controle é individual para cada pessoa. E se você ouvir algum profissional falar de cura, saiba que ele é um charlatão. Porra! Você viu, né, aquele que eu compartilhei lá do G1, lá, que tem pessoas se passando por médicos, todo aquele rolo danado. Então, olha, tem 2 botões que eu adoro no meu Instagram. Tem 2 que são fantásticos. O primeiro é o de curtir e o segundo é de bloquear. Quando eu vejo alguém anunciando charlatanismo ou tentando enganar as pessoas ali no meio dos comentários, ela ganha um bloqueio imediato. Lindo! Restrição e bloqueio eu também faço. Eu restringo e bloqueio. Que é para tornar o ambiente saudável, porque senão daqui a pouco tá cheio de coisa ruim ali dentro. Sim. Então, eu vou aproveitar esse gancho e falar do meu perfil, o meu perfil que eu criei, chamado Tai Que Eu Pariu. É com K e depois eu coloco ele aqui. Pode até Tai Que Eu Pariu. Depois, se quiser. Eu sou boa nisso, não. Não enxergo. Deixa eu tentar depois botar com o celular aqui. O Tai Que Eu Pariu, muita gente, eu criei justamente porque muita gente comenta assim para mim em inglês, mas eu não sei identificar uma informação picareta, eu não sei identificar um charlatão, eu não sei diferenciar uma informação científica de uma informação não científica. E o Tai Que Eu Pariu foi muito mais para trazer esse tipo de elucidação, né? Então, me segue lá no Tai Que Eu Pariu, que eu ajudo vocês, não só... Eu falo lá sobre fibromialgia, porque, querendo ou não, é o que acaba caindo muito no colo, mas eu falo de uma forma em geral de vários problemas, de várias síndromes, eu compartilho perfis idôneos, né? Tanto no meu pessoal eu falo um pouco de tudo, mas ali no Tai Que Eu Pariu eu falo sobre informação científica, eu tento trazer muita coisa com humor, de uma certa forma, mas com muito base científica. E é justamente para elucidar, e foi mais um motivo pelo qual eu vim buscar trazer informação científica, porque dentro das dores crônicas, né, tem muito charlatanismo, justamente porque eles sabem que as pessoas com dores crônicas, não importa qual é a síndrome, elas são pessoas muito mais suscetíveis a querer acreditar na pílula mágica. A pílula mágica não é só um comprimido. A pílula mágica é a solução. Vou te dar 3 passos para resolver o seu problema. Meu amor, a gente está falando de uma síndrome no qual ela interage com mais de 300 neuroquímicos diferentes, que vai variar de pessoa para pessoa, essa oscilação desses mais de 300 neuroquímicos. Como é que em 3 informações não existe informação simples? Eu volto a falar aquilo que eu falei lá no início coisas complexas não têm soluções simples. Não vai haver soluções simples. Isso que você falou é muito verdade. Lília, não precisa pedir desculpa por nada não, Lília. Foi perfeito. Agradece, Lília. A gente agradece. Foi muito boa o seu comentário. Não precisa pedir desculpa por nada.
Não peça desculpa, pelo amor de Deus, o seu comentário foi ajudou a gente a trazer uma outra questão, que é a automedicação, que infelizmente muita gente comete. Uma outra dificuldade muito grande que eu vejo, Gleice, é o acesso, né? E aí a gente entra na questão do SUS, na questão muitas vezes da dificuldade financeira da pessoa de não conseguir custear o tratamento particular, né? Recentemente eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está passando por uma situação bem complexa e ela estava procurando saber sobre valores e tal, e a pessoa colocou que já tinha feito consulta com o médico pelo SUS, mas que não conseguia comprar o medicamento. Olha só que ponto chega, né? A pessoa conseguir fazer a consulta e não conseguir comprar a medicação. Então, realmente, para algumas pessoas, a questão financeira é um obstáculo, é um problema, é uma dificuldade. Não só a medicação. Aí eu vou falar assim, eu vou falar até mesmo por conseguir ter tratamento. O SUS, eu não vou falar do SUS nesse momento. Eu vou falar que na área de saúde hoje, como uma forma em geral, infelizmente, para síndromes de dores crônicas, né? Não estou falando de lesão, eu estou falando agora de síndromes, porque existem lesões que causam dor crônica, e a gente está falando de síndromes. Sjögren, lúpus, fibromialgia, se eu esquecer alguma agora, me lembra. Síndromes de uma forma em geral. Você não tem quantidade de profissionais com conhecimento e capacitação para fazer esse acompanhamento de forma idônea. E isso dificulta muito. Isso eu não estou falando de SUS, tá? Não estou falando de SUS, eu estou falando de uma forma geral. E aí a gente, falando de uma outra coisa, e vocês vão entender que tem interligação. Quanto mais a gente conseguir leis, reconhecimentos legal, mais a gente vai conseguir exigir que haja profissionais capacitados e atendimentos qualificados, tanto no SUS quanto em qualquer outro lugar. Uhum. E aí a gente fala, não tem como a gente não falar sobre as PICs, que é picaretagem no SUS. Ah, não, desculpa. Não tem como não chamar, né? As PICs, infelizmente, se gasta. Ah, mas Gleice, se gasta uma fortuna, está se gastando milhões em pseudociências e tratamentos que não têm comprovação científica nenhuma, que é charlatanismo, jogando dinheiro fora, e não tem o seu reumatologista. E não tem um fisioterapeuta aonde, se você do SUS que estiver escutando, essa live vai ficar salva, chegou até aqui nessa live, comenta aqui qual é a localização que você tem atendimento de fisioterapia para sua dor crônica no SUS. Escreve aonde é e coloca a localização. Por favor, se você chegou até aqui, coloca, porque não tem atendimento capacitado, mas existe homeopatia que não tem comprovação científica. Existe posicionamentos de mão. E eu não vou fazer o posicionamento de mão que eu gosto de fazer quando eu falo isso, porque senão vão derrubar esse vídeo, essa live vai ser... Então, o posicionamento de mão, o ninjitsu do... né? Enfim, mas não tem tratamentos qualificados, profissionais. Uhum. Você como paciente, você como uma pessoa que tem a doença, eu entendo demais a tua revolta. Eu entendo. Eu acolho. Eu reconheço que você está expressando, você está dando voz ao sofrimento de muitas outras pessoas que deveriam estar recebendo essa... Mas, assim, essas coisas elas vão mudar a partir de políticas públicas, como você falou.
né, Voto. a partir de movimentos, de voto. E eu costumo dizer para as minhas pacientes uma coisa que, num primeiro momento, às vezes não faz sentido, mas depois de um tempo a pessoa entende. Focar naquilo que a gente tem controle. Porque Sim. senão a gente acaba trazendo para dentro da gente uma carga, um estresse. O que eu vejo de profissional que não é da área de saúde, não tem formação nenhuma, fez um curso de sábado de manhã, que vai oferecer serviço de terapeuta, ele fez numa manhã de sábado, 3 horas de curso. Aí E é vai terapeuta. comparar com um psicólogo que faz 5.000 horas de faculdade, depois mais 2.000 de especialização, e a pessoa é terapeuta, ela vai para a internet falar que ela faz terapia. E aí eu vejo isso, mas assim, as coisas acontecem de forma errada, mas elas não têm sustentação. Com o tempo, as coisas vão encontrando seu caminho. Então, eu sempre Eu, digo, eu concordo com você, Tito, e eu falo não só, eu falo por dois olhares, não só como paciente, mas eu falo como divulgadora científica e como fisioterapeuta. E eu hoje em dia, de uma certa forma, eu também acabo militando, eu não gosto dessa palavra, mas militando em pró-fibromialgia. Então eu estou sempre em engajamento com votações. Então é importante isso é falar que legal, assim, isso é legal. você pode não querer brigar. Porque eu tô incomodada com o cabelo que está por algum lugar. Achei! Tranquila, Achei o fica cabelo. Não, tranquila, mas fica vamos lá, eu tenho tranquila. toque. Eu tenho toque, psicólogo, por favor. Eu tenho toque com algumas coisas e não briga com esse eu consegui controlar. Mas estava me desfocando a mente e eu não conseguia focar. Então, assim, eu acabo falando sobre um pouco disso, até mesmo para poder falar para as pessoas, existe votação. Eu não quero falar, não quero me envolver com política, mas é importante vocês estarem acompanhando política, que, por exemplo, está tendo. Eu fiquei dodói e eu não sei como é que está sobre a votação em âmbito federal. Estava tendo uma votação pública para validação da fibromialgia em rede em âmbito nacional, sobre identificação do fibromialgico como PCD absoluto para todos os fins. E aí, eu falo sobre a votação e peço para as pessoas, gente, votem, compartilhem o Compartilha. vídeo. Compartilhe o vídeo, vota é uma coisa simples. Você faz o seu cadastro e vota e vai fazer toda a Isso diferença na faz vida das diferença. pessoas. Isso faz Então, assim, diferença. então, querendo ou não, mas isso eu não quero saber. Mas segue páginas que falam disso. Então, assim, segue pessoas que brigam por isso. Se eu tô aqui me estressando, agora eu vou falar sobre as guerras que eu opto. Eu estou me estressando e brigo muito sobre para tentar melhorar a minha qualidade de vida, mas não só a minha, mas a de milhares de pessoas que passam pelo mesmo. Então, quando apoio o seu divulgador científico, o Tito, apesar dele ser psicólogo, apesar dele ser profissional da área de saúde, ele também faz divulgação científica confiável. Compartilhe os vídeos dele, siga perfis idôneos, porque quem faz divulgação científica não consegue atingir os milhões de visualizações Quem como os faz vídeos de dancinha, picaretagem. quem faz Hã? dancinha, quem oferece fórmula milagrosa. Não, mas assim, quem faz dancinha e quem faz fofoca, eu não vou nem dizer nada deles, né? Porque ainda são dignos. Até a Né? fofoca é digna. Agora, o grande problema é que Não está os outros enganando os outros. não estão Não, enganando os o outros. pessoal está vendendo produto para enganar os outros. E não é Aí só não dá. isso. E não é só isso. Quem faz esse tipo de picaretagem sempre impulsiona os vídeos, então o alcance é sempre muito grande. E por que os picaretas impulsionam os vídeos? Porque eles estão vendendo um milagre e alguém vai comprar. Então eles sempre lucram. Então, assim, valorize o divulgador científico, valorize quem fala de forma científica, com evidências científicas, que buscam, né, comprovação científica, compartilhe os vídeos. Aí eu não quero entrar na parte política, mas é importante vocês entenderem, porque aí eu vou falar só sobre a importância de entender sobre política e a fibromialgia. Quando a gente tem uma lei
validando que o fibromialgico, essa lei foi do mês passado, aqui no município do Rio de Janeiro, o vereador conseguiu fazer no município do Rio de Janeiro o fibromialgico ser reconhecido como PCD absoluto. E aí, de que vale essa lei se não existir uma mobilização para a cobrança dos locais a fazer com que essa lei seja cumprida? Então, não adianta só a lei ser feita no papel, tá lá, assinado, bonitinho. Não adianta se não existir uma mobilização nossa, porque é nosso interesse. É nosso interesse. Então não adianta também. Desculpa, agora eu vou falar como uma fibromialgica revoltada. Não adianta chorar as pitangas. Minha vida é uma merda. Minha vida é uma merda. Minha vida é uma merda. Eu falo, gente, eu sofro para um caceta. Eu não consigo trabalhar de forma convencional. Mas eu continuo fazendo os meus trabalhos e trazendo, né, informação científica. Eu estou tentando trazer um canal, porque a minha realidade mudou. Eu não posso viver numa realidade que não é mais a minha. A minha fibromialgia não me permite fazer as coisas que eu fazia antes. Mas o que ela me permite agora? Vamos descobrir. Vou fazer coisas novas dentro das minhas possibilidades, aonde eu possa me movimentar e ajudar as outras pessoas, por que não? E é isso. E é sobre isso, é sobre muito essa questão, e o Tito fala muito sobre isso. Eu abraço muito as questões do Tito, e eu quero, só para fechar isso que eu estou falando em relação à questão de é importante se engajar também, porque muitas das pessoas provavelmente chegam até você, né, falando, mas eu não tenho ajuda. Eu também não, eu sou sozinha, eu não tenho rede de apoio, eu não faço 1/5 do que eu gostaria de fazer. É ruim, mas tá, é o que temos. Para hoje. É o que temos. Então trabalhamos com o que temos. É isso. E é sobre isso. Então, assim, eu quero só terminar aqui falando, Tito, você fez um vídeo incrível esses dias, que é uma das coisas que eu falo assim, o fibromialgico, ele precisa de um acompanhamento psicológico, não porque ele tem depressão. É porque, muitas das vezes, lidar com a ignorância do outro é difícil, né? É muito mais difícil. Pior que a doença. Isso que eu ia dizer. E você fala, eu sou uma pessoa muito chorona, tá? O olho já encheu d'água aqui, eu tô segurando. E isso é muito. Eu falo isso bem antes de ter fibromialgia. O acompanhamento psicológico, muitas das vezes, ele é mais importante para os familiares, e é muito difícil você convencer os familiares de fazer um acompanhamento psicológico junto, porque lidar com as agressões verbais em tons de mas é só para te ajudar, é muito mais difícil. E você fez um vídeo Fingidores, né? Perfeito sobre isso. Nesse dia que eu fiz esse vídeo foi interessante, eu tive a ideia e aí veio a frase assim com o nome do vídeo, eu falei, cara, isso aqui eu tenho que gravar isso aqui. E foi assim bem espontâneo mesmo, e saiu e viralizou assim, tem centenas de visualizações, de comentários e tal. Eu agradeço teu feedback, eu fico muito feliz e a gente tenta ajudar aqui. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, eu queria deixar uma mensagem aqui. Gente, se você que está aqui assistindo a gente, se alguma coisa que a gente falou ajudou você, já valeu essa noite de hoje. E eu queria finalizar dizendo uma coisa que eu sei que gera um pouco de desconforto no momento inicial, mas é o que dá resultado. E eu acho que quem está com problema quer mudança, quer resultado, quer melhorar. Vejam só, quem tem fibromialgia sofre bastante, isso é incontestável. Sofre uma série de perdas financeiras, sociais, familiares, de vida, de capacidade laboral,
sofre uma série de perdas e eu reconheço isso. Eu valido isso, porque eu lido com isso todos os dias. Mas quando você olha somente para o que está dando errado, olha somente para aquilo que você não tem, para aquilo que te falta, muitas vezes você começa a ter um sofrimento emocional, psíquico, que não te permite fazer mais nada. E assim, aquele momento que você está ruim é o teu pior momento. Então, não desista de viver, não desista de ficar bem, não desista de buscar um tratamento, não desista de vencer. Eu falo muito isso, às vezes as pessoas não entendem isso. Eu acho que, por pior que esteja a situação, se você procurar tratamento adequado, se você tiver acesso a tratamento adequado, você pode melhorar. Às vezes, quando você está em crise, quando você está muito mal, você não consegue trabalhar realmente, não consegue tomar banho, não consegue pentear o cabelo, como que vai conseguir trabalhar? Mas quando você entra num estágio de controle, que as coisas estão bem, que as coisas se organizam, você começa a dar pequenos passos na direção de você retomar a tua vida. Talvez não da mesma forma que você fazia antes, mas de uma forma que seja possível para você. Então, não fique, às vezes, sofrendo, porque você não é a mesma pessoa de antes. Mas procure olhar para aquilo que você pode fazer com as condições que você tem agora. Quando eu faço esse incentivo, as pessoas acham que é para mim fazer terapia com ele. Não, você pode fazer com quem você quiser. Mas faça, procure. Você pode buscar o médico que for, mas procure um médico. Não vá fazer uso de medicação por conta. Você precisa de fisioterapia? Busque um fisioterapeuta. Mas busque, não adianta dizer, mas eu não consigo isso, aquilo, outro. Você começou a live com algo que eu quero terminar. Não adianta eu ficar olhando que eu marquei no SUS, já tem não sei quantos meses, e eu não consegui. E se você estivesse esperando até hoje, você estava num ciclo de reclamação e sofrimento. Então, aquilo que é prioridade para a gente acha um jeito, a gente encontra um caminho. Então é isso, eu só quero agradecer pelo tempo e pela disponibilidade sua de estar aqui, porque você está doente, você está ali cansada e com toda a história do Covid, e você nos prestigiou nessa noite. E eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer. Tito, eu que só tenho a agradecer, também vou agradecer o Davi. Você vai entender o porquê que eu vou agradecer o Davi. Davi é um aluno novo que está começando há pouco tempo, tem um mês, Legal. 2 meses, que está começando a fazer fisioterapia comigo de forma online. Uma lesão de coluna severa e a gente está fazendo reabilitação. Sim, tem como fazer reabilitação online? Sim, tem. E eu hoje em dia, por causa da fibromialgia, não posso atender de forma como eu trabalhava antes, eu só posso atender de forma remota. Isso, de uma certa forma, me facilita a vida. Eu também não tenho muitos horários, porque por causa da fibromialgia, o esforço físico tem que ser reduzido, então também essa questão, eu também tenho poucos horários, senão eu não posso cuidar do outro e piorar a minha vida, né? Então, né? eu tenho que achar qual é o limiar dentro do que eu possa fazer, do que eu possa me doar e o que eu não posso fazer. E aí, dentro dele, né, quem sabe futuramente eu consiga melhorar um pouco mais e aumentar minha quantidade de horário. Mas, infelizmente, tenho poucos horários, né? Mas eu ainda tenho 2 horários para 2 pessoas, né? Legal. Então, quem quiser acompanhamento de fisioterapia, né? E como muitas pessoas hoje em dia acabam me procurando, são pessoas com dores crônicas, não só com fibromialgia, mas com dores crônicas, porque, querendo ou não, é uma coisa que eu já trabalhava, e entender não só de estudar, mas entender de quem sente na pele, eu acho que também ajuda essa questão da identificação. E eu quero agradecer o Davi porque eu estou hoje voltando aos pouquinhos, né? Apesar de ainda não estar 100%, eu ia voltar a dar aula para ele. Eu falei, Davi, a gente pode trocar o horário porque eu preciso descansar um pouco mais
porque eu tenho a live no final. Ele, não, amanhã que tá legal, tranquilo. Então, Davi, legal, obrigada. legal. Muito obrigada, Tito, por você ter me convidado. Se todo mundo comentar bastante, se esse vídeo tiver bastante engajamento, a gente faz mais live, né? A gente faz mais Não, nós vamos falando sobre fazer assunto. independente disso. No futuro, vamos fazer isso. Independente. Não, Tito, não é assim, não, deixa eu explicar. Você tem que falar para ter engajamento. Aqui a pessoa tá falando assim, comenta aqui, senão a gente não. Senão vai ser só live exclusiva para membros. E live vai ter, não. Aí eu concordo com você. Live vai ter, mas só para exclusiva para membros, né? Ai, que legal, que Tem que ter legal. engajamento. E aí, falando um pouquinho para a gente finalizar sobre a questão de você falar que a gente, fibromialgico, não era mais o que a gente era antes. Mas eu faço uma pergunta para você, levantar para você que está aí do outro lado da tela assistindo até agora. Ninguém no universo inteiro é hoje aquilo que ele era antes. Ninguém. Ninguém. Verdade. Então, assim, sofrer por ter sido amputada do seu próprio corpo, porque eu vou falar como a minha sensação é que eu estou presa dentro de um corpo que não me permite fazer o que eu penso, o que eu quero, o que eu idealizo, o que eu às vezes acordo de manhã e eu idealizo para o dia inteiro, aí eu vejo que eu faço uma coisa e o meu corpo fala, não, querida, não, o que você volta pra cama. A vida não tá nem aí pros meus planos. Eu falo muito isso no Diário do meu Sobrevivente em Marte, né? E eu falo sobre algumas rotinas que ajudam muito, né? Que é a rotina de falar sobre aquilo que eu consegui. Porque é muito fácil enxergar aquilo que eu não consigo. O que eu não consigo é fácil, tá gritando na minha cara. A louça que tá ali, ó, suja ali em cima olhando pra mim, tá na minha cara, dizendo, hahaha, você é uma porca miserável que nem lá. Peraí. Travou, minha internet deu um. Volta. A louça tá ali na minha cara, rindo da minha cara. Eu não preciso mais nada para me dizer ali que eu não fiz. Então eu preciso fazer um trabalho simples, que é, né, quantificar, dizer, tá, o que eu fiz? Quais foram as coisas que eu fiz, né? Me parabenizar. Oh, hoje eu lavei a louça. E sim, e por que não? Ah, mas isso é uma coisa tão pequena. Eu antigamente, sim, antigamente. Eu não vivo antigamente. Quem vive. A minha falecida madrinha falava: quem vive de passado é museu. Eu não sou museu. E não tem a ver com a fibromialgia em si. Isso me ajudou muito, de uma certa forma, porque eu já trabalhava com isso. Era uma informação que eu sempre passei para todos os meus pacientes de uma forma em geral, não importa, né? A gente não é, ninguém é o que era antes, né? E você falou algo que é muito verdade, né? Se não quer fazer tratamento com a gente, se quer procurar outro profissional, se bateu num, bateu no dois, bateu três, levou no quarto, levou no quinto, gente, coisas simples, por exemplo, eu não gosto de feijão. Mas eu fui na casa de uma pessoa que ela fez um feijão que eu falo, gente, que coisa maravilhosa. Passei minha vida inteira detestando feijão. Mas não é o feijão. É aquela pessoa fazendo feijão que ela faz de um jeito que no meu paladar agradou. Tem uma coisa que é tão simples que é um feijão. Então, como é que você não vai passar pelo quinto, sexto, sétimo Até terapeuta até encontrar você ver que alguém que consiga te ajudar. Exato. até encontrar. E é sobre isso, sabe? E não tem problema nenhum estar triste, achar que tá tudo uma merda. Não tem problema nenhum chorar, xingar todo mundo, ainda mais quando a gente está com dor. Faz parte. O problema é se você nota que você só está nisso e não consegue sozinho fazer essas pequenas coisas que também ajudam, né? Então você precisa sim de um acompanhamento psicológico. Se você até consegue essas pequenas coisinhas, mas você vê que a sua família te incomoda tanto com o falar e a cobrança e tudo mais, você precisa sim de um tratamento psicológico. Ah, mas eu não consigo dia nenhum.
sair da cama, eu estou muito ruim, você precisa de um fisioterapeuta e de um tratamento psicológico. Eu tenho dores limitantes, eu tenho movimentos incapacitantes, e as pessoas olham os meus vídeos fazendo exercícios e falam assim, que você... Eu não desço escada todo dia, meu amor. Eu não tenho condições. Eu não vou na rua todo dia. Eu não tenho condições. Mas as pessoas olham e falam, não, é impossível. Eu fiz uma live esses dias no canal do YouTube que eu tava com muita dor no pé e levantei o pé aqui assim. E aí, o comentário, esse pé é de alguém? Não, é meu. Mas você tem fibromialgia? Sim, mas eu consigo fazer essas coisas. Então, assim, uma coisa não impede a outra. Procure bons profissionais. Mesmo se você fala assim, Gleice, eu não tenho dinheiro para ter o acompanhamento com você, me segue. Segue o Tito. A gente acaba passando boas informações. A gente não restringe. Pelo contrário, bons profissionais, a gente está sempre tentando ajudar. É o nosso trabalho também. Promover saúde também é levar informação. E eu espero que vocês levem esse vídeo de hoje como uma forma de se informar, de tentar entender que a vida é uma merda, gente. A idade é uma merda. A idade é uma merda. Vem estragando tudo. Eu tava falando hoje com uma pessoa. Ela falou assim, ai, mas eu andava de sapatos o dia inteiro e não me incomodava a partir de agora. Eu falei, meu amor, a idade vem, chega e não tá nem aí. Agora você precisa usar um sapato mais confortável. Você não vai poder usar mais um sapatinho de salto bonitinha de boneca. E é isso, é se adaptar à realidade. E é isso, né? Tendo ou não fibromialgia, tendo ou não dor crônica, tendo ou não lesão, a gente hoje em dia, a gente vive mais, então a gente tem mais problemas, a gente tem uma vida com mais cobrança. Eu vi um vídeo, eu quero fazer tudo, né? Mas eu não consigo, não sou capaz disso. Mas eu quero fazer um vídeo reagindo a um estudo maravilhoso no qual aponta que no século XVI, 19 ou 16, um estivador que trabalhava um oitavo das pessoas de hoje em dia. Hoje a gente trabalha muito mais e ganha menos do que anos atrás. Então, é muito isso. A gente vive num mundo hoje no qual a cobrança é muito maior de tudo. E a gente precisa entender que nós não somos capazes sozinhos. A gente precisa de um bom acompanhamento. E nada que é complexo. Eu espero muito que isso fique... Isso aí tem que ser escrito numa pedra de mármore. E eu gostei dessa frase, vou usar. Nada que é complexo. Tem soluções simples. Se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui, nada que é complexo, tem soluções simples. Legal, então legal. Comenta aqui pra gente finalizar, porque isso mostra pra gente que você chegou até o final da live, que você valorizou aqui e que você gostou e que você vai levar isso pra vida. Nada que é complexo, pra nada. Então, se fibromialgia, se dor crônica, fadiga crônica é uma síndrome tão complexa, ela não vai ter soluções simples. E nada é muito rápido. Nada é rápido. As pessoas querem fazer uma semana de fisioterapia e ter resultado. Resolver problema de anos, né? Não é assim. A mesma coisa acontece na terapia. Obrigado. Obrigado pela participação, pela interação, pelo convite. Só quero agradecer a Gomes também, 23, que falou várias coisas aqui. Eu estou muito feliz. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas palavras. Quando acabar essa live, todo mundo... Eu quero chamar... Todo mundo que fez esses comentários, quando acabar a live, essa live vai ficar salva. Comenta, porque ele não vai ficar salvo. Os comentários não ficam salvos. Então eu gostaria muito... Comentar depois. Comenta depois, que eu vou ter o prazer de responder cada um. O Tito vai responder cada um. Essa live vai ficar salva. Então eu agradeço. Vamos ver se o Instagram vai aceitar, porque das últimas vezes não consegui. Vamos tentar. Na torcida. Gente, boa noite.
Essa live também vai ficar salva no canal do YouTube, então qualquer lugar, qualquer plataforma vocês vão ter. Muito boa noite, muito obrigada. Se vocês quiserem depois, podem mandar mensagem, eu respondo todo mundo, eu respondo todos. Ultimamente eu tô meio abandonando as redes sociais, porque eu tô me recuperando ainda, estou me recuperando. Né? Então, é no passinho. E eu vou respondendo todo mundo. O Tito, só tenho que agradecer eu tento responder todo mundo. Esse profissional. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Muito obrigada.